Vamos falar do Galo. Como é que tá sendo esse domingo de folga do Galo? O que você pode nos contar? Boa tarde, Cláudio Rezende. O Galo tá de olho nos adversários? É verdade, boa tarde a você, João Vitor Xavier, Edu Panzi, a quem nos acompanha aqui no Bastidores. O domingo já teve treino pela manhã na cidade do Galo, João. Um domingo diferente, um fim de semana, né? Atípico, sem jogo para o Atlético, que teve a sua partida contra o Botafogo antecipada deste fim de semana. Jogou na quarta-feira, fez a parte dele, venceu o jogo, o Galo, e agora observou a rodada. Não teve bom aquele resultado do São Paulo ontem, porque o São Paulo agora está um ponto atrás do Galo e tem jogos a menos. Sendo assim, o Galo tem que continuar secando o São Paulo para depender apenas dele, para se manter líder neste campeonato brasileiro. Mas, de qualquer forma, mais um dia de treinamentos aí para o Sampaoli, hoje com todo mundo, né? Aqueles jogadores que estavam de folga 2 dias, sexta e sábado, treinaram e faltam poucos atletas para deixar o Galo encorpado ainda mais para o jogo do domingo que vem contra o Internacional. Deixa eu dar um recado para você da Clínica Alphaman. Você era um leão na cama, virou gatinho. Olha, você tem que tomar atitude e tem que ligar para a Clínica Alphaman. Condições especiais neste mês de novembro. Tá terminando o mês, então pegue o telefone amanhã e ligue para condições especiais para você pegar o finalzinho aí, ó, 2526-7676. 2526-7676 é o telefone da clínica do Dr. Carlos Pacheco, Clínica Alphaman. Faltam Everson e Jair, que na semana que vem voltam a treinar com os jogadores e com o Sampaoli. Domingo que vem é o Internacional no Mineirão, o Galo, para continuar nesse patamar aí de disputa de título no Campeonato Brasileiro. Vai trabalhar forte essa semana, João. Ô Eduardo Panzi, não tem momento bom para você perder metade do elenco como o Galo perdeu, mas pelo menos com a coincidência do calendário terá condições de ajustar o time para um confronto direto contra o Inter. Dos males o menor, destacando que o mal foi grande, né? Dos males o menor, João. O mal foi muito grande, a sorte entre aspas, né? É que o Atlético tem um elenco qualificado, tem uma comissão técnica muito bem preparada, e a grande dificuldade foi para aquele jogo contra o Atlético Paranaense, né? Que o Atlético, do dia para tarde, da tarde para noite, foi conhecendo desfalques, né? Porque à medida que os resultados dos exames iam saindo, o Atlético ia perdendo jogadores, perdeu pelo menos 3 no mesmo dia do jogo. E o Leandro Zago teve que se virar ali e, é claro, o time sentiu. Você trabalha durante toda uma semana, treina uma equipe e no dia do jogo você perde 3, 4 atletas que seriam titulares. É claro que a coisa dentro de campo ela vai ter um reflexo. E acabou tendo. Tanto que o Atlético já foi melhor no jogo em Fortaleza contra o Ceará, apesar do empate, e depois contra o Botafogo foi bem melhor. E esse prazo, né, de 10 dias, mais ou menos 10 dias, que o Sampaoli, que já está de volta, tem entre o jogo do Botafogo e o próximo do Internacional, é fundamental. Principalmente porque o Galo perdeu jogadores por suspensão também, mas tem o retorno da maioria daqueles atletas que foram infectados pela Covid. Então, para a comissão técnica, esse prazo foi muito bom. Veio a calhar, veio no momento certo, para que o Atlético tenha uma base muito forte para entrar em campo contra o Inter e para manter essa sequência de bons jogos e principalmente de bons resultados, né, João? É verdade, precisa manter essa estabilidade, porque talvez seja o time, e eu enxergo assim, que tenha no conjunto de tudo as melhores condições. O Atlético tem um bom técnico, hoje tem um bom elenco, vem fazendo uma boa campanha, tem uma motivação extraordinária, porque até isso pesa, né, gente? Esse time do Flamengo ganhou tudo. É aquela história do cara que come filé mignon todo dia. Tem uma hora que ele, a carne tá meio mal passada, mas tá ali todo dia comendo filé mignon. O Flamengo foi campeão de tudo ano passado. Então até nisso o Atlético tem um momento melhor. Então acho que o Atlético tem que focar de maneira excepcional nesse momento para que dê tudo certo, fazer uma boa e pacífica transição interna. O Atlético vai ter uma eleição agora, já conseguiu dar um passo importante nesse sentido, que é de fazer uma eleição pacífica. É preciso que a diretoria que vai assumir agora tenha sabedoria.
para poder fazer essa passagem de bastão, talvez até um modelo em que a atual direção do Atlético colabore aí pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro, né? Faça um trabalho conjunto até o final do Campeonato Brasileiro, porque convenhamos, o Atlético há muitos anos não tinha uma condição tão boa de ganhar o Campeonato Brasileiro, e apesar dessa boa ascensão que o São Paulo teve, eu acho que o Atlético tem muito mais time, muito mais condições para ganhar o Campeonato Brasileiro. 1h39, ô Cláudio Rezende, eu vi pelas redes sociais o goleiro Vitor celebrando a renovação do contrato com o Galo. Vai esticar mais um tempinho aí para terminar o Brasileiro, né? São dois casos, João. O do goleiro Vitor, que postou ontem mesmo essa foto aí, assinando a renovação de contrato até o fim do Campeonato Brasileiro. O vínculo do Vitor com o Atlético iria agora até dezembro, né? Como o campeonato vai se estender por causa da pandemia, aquela paralisação do futebol no meio do ano, então o Atlético renovou o contrato do Vitor até o fim do Campeonato Brasileiro, até o fim de fevereiro de 2021. E o Diego Tardelli também já passou por a situação parecida. Já teve também, já no BID, o seu novo contrato até o fim de fevereiro. É bom lembrar que o Diego Tardelli tem uma situação diferente, né? Porque ele continua lesionado, e aí quase sempre o período que o jogador fica lesionado, ele tem o contrato estendido, mas aí agora fica com o novo presidente do Atlético, que vai assumir em janeiro, Sérgio Coelho, e vai definir junto com o departamento de futebol, com Alexandre Matos e com todos no Galo, se esses dois atletas ídolos do clube vão permanecer por mais tempo. Estão garantidos até o fim do Brasileirão deste ano, Brasileirão 2020/2021. O Vitor vem sendo muito importante ali nos bastidores, a gente vê fotos, vídeos do Atlético nas preleções, ali na saída do campo, um jogador muito experiente que não vem jogando. Hoje o Galo tem dois goleiros que estão à frente do Vitor, o Everson e o Rafael, mas fora de campo vem exercendo um papel importante, pelo menos neste Campeonato Brasileiro, João. Ô Panzi, eu tenho que fazer aqui um elogio à postura do Vitor. O Vitor aceita renovar um contrato com o Atlético aí por mais 2 meses, praticamente, arredondando é o que dá isso. Um cara que é campeão da Libertadores, um cara que é campeão da Copa do Brasil, que é um dos maiores ídolos da história do Atlético, que tá aí certamente na lista dos maiores goleiros da história do Atlético antigo é o Cafunga, do Atlético do século passado o João Leite, até por ter sido o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Galo, e o Vitor, o maior goleiro do Atlético desse século e para muitos o maior da história do Atlético, pela importância do que ganhou e pela importância que ele teve nas conquistas que o Atlético teve. O Vitor poderia ter falado o seguinte: olha, eu sou o Vitor, eu tenho uma história, tô resolvido financeiramente, 2 meses não me interessa não. Vocês renovam o meu contrato aí por pelo menos mais 1 ano, ou eu tô indo embora, não preciso disso. Porque quando o Atlético renova por 2 meses, Panzi, meio que tá dizendo o seguinte: Vitor, estamos encerrando o ciclo, tá? E o Vitor, de maneira humilde, aceita isso, respeitosa com a história dele, com o clube, com o torcedor. Eu sou um admirador do Vitor pelo que eu conheço dele fora do campo e me torno ainda mais por essa postura dele. Achei uma postura de gente digna, de gente decente, de gente séria, de gente de princípios. Achei muito bonito o gesto de humildade do Vitor para com o Atlético. Ô João, as redes sociais elas acabam sendo um termômetro pra gente também na imprensa, né? E o que eu tenho visto, pelo menos nas redes sociais, é que o Vitor, ele é talvez para boa parte da atual geração o grande ídolo, né, da história do Atlético. Claro que para outras gerações ele está entre os grandes ídolos, mas para muitos jovens atleticanos o Vitor é o maior ídolo da história do clube. E eu acho que ele sabe exatamente o tamanho dele para essa geração, para outras gerações e principalmente para o Atlético, né? O Vitor sabe, ele tem plena consciência de que ele é muito mais do que apenas um goleiro, do que apenas o maior goleiro da história do clube. Ele sabe o tamanho dele como ídolo e tem agido dessa maneira, né? Dessa forma. E isso aumenta ainda mais a idolatria.
dele com o torcedor e principalmente com o grupo, com o elenco. Ele acaba ganhando a confiança do elenco. Hoje o Vitor, ele é muito mais do que apenas um goleiro. Ele é mais importante do que apenas mais um atleta do elenco e ele tem demonstrado isso.